Excelentíssimo senhor, ministro vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, Dr. Carlos Aires Brito. Compõe a mesa de honra a excelentíssima senhora presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, conselheira Anilceia Machado. Também sua excelência, o senhor vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Carlos Aires Brito, e o excelentíssimo senhor presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Tricom, conselheiro Salomão Ribas Júnior. Podemos nos assentar. Meu mais carinhoso e respeitoso bom dia para todos. Em especial, cumprimento a conselheira Anilceia Machado, presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que completa 50 anos de ininterrupto funcionamento, e do conselheiro Salomão Ribas, que preside com tanto brilho e simpatia a Tricom, essa instituição notável que congrega os conselheiros dos tribunais de contas de todo o Brasil, os tribunais em si, que me parece que é também uma pessoa jurídica, constituída por pessoas jurídicas, ou por órgãos públicos. Órgãos públicos que são os tribunais de contas deste nosso país, a partir do Tribunal de Contas da União. É uma honra voltar a falar para os senhores, sobretudo nessa data extremamente significativa do cinquentenário do Tribunal de Contas do Distrito Federal. A nossa Constituição está fazendo 22 anos, fará 22 anos no próximo dia 6 de outubro. E a perspectiva analítica, a perspectiva crítica, a perspectiva hermenêutica, numa palavra, numa frase, a perspectiva histórica, numa expressão, a perspectiva histórica, o mais das vezes é igual à perspectiva ótica. Né? Precisa de uma certa distância para entrar em foco. Imaginemos uma fotografia ou um filme, mas que tem que se colocar uma certa distância do objeto fotografado ou filmado. Senão não entra em foco. Um filme próximo demais, ou uma fotografia demasiadamente próxima, não consegue o óptimo visual, né, que as regras técnicas da fotografia e da filmagem recomendam. Assim é a perspectiva histórica, analítica, hermenêutica. Precisa de uma certa distância, não espacial, mas no tempo, para entrar em foco. Vale dizer, a perspectiva de um filme, de uma fotografia, precisa de uma certa distância física, né, para entrar em foco. Mas a perspectiva analítica, hermenêutica, etc., precisa de uma certa distância no tempo para entrar em foco. O que é que eu quero dizer com isso? Que a nossa Constituição ainda é muito nova. Por incrível que pareça, 22 anos de Constituição, isso é muito pouco para que a lei maior de um país se faça plenamente conhecida, principalmente porque a nossa Constituição é analítica e, mais do que analítica, é principiológica. Nós não exploramos ainda as potencialidades normativas da Constituição. Estamos muito aquém das possibilidades regratórias, principiológicas, normativas, enfim, da Constituição de 1988, inclusive quanto ao sistema Tribunais de Contas. Nenhuma crítica, nenhuma censura nisso. No nosso caminhar hermenêutico um pouco mais lento na direção da Constituição. É que as coisas, digamos assim, a apropriação conceitual, o domínio cognitivo de certos institutos e certas instituições públicas se faz por aproximações sucessivas, né, por amadurecimento reflexivo, até por ampliação também, digamos, intuitiva
de percepção das coisas, mesmo num plano, digamos assim, de sentimento de que representa a Constituição no cotidiano de cada uma das instituições públicas brasileiras. É preciso muita intuição e é preciso muita reflexão, que o tempo vai possibilitando para conhecer adequadamente certos institutos que foram versados pela lei maior, ou instituições, caso dos tribunais de contas, que foram versados pela Constituição com absoluta originalidade, até com um certo traço, uma certa nota de revolucionariedade. Eu quero dizer com isso que o modo pelo qual a Constituição cuidou do sistema tribunais de contas no Brasil foi um modo mais do que inovador, foi um modo revolucionário, verdadeiramente revolucionário. Aos poucos é que vamos percebendo o quanto a Constituição tratou bem os tribunais de contas a partir do Tribunal de Contas da União. O quanto a Constituição apostou, me permitam a coloquialidade do termo, no funcionamento dessa peça-chave na ossatura do Estado, que é o sistema Tribunais de Contas. Eu comparo o prestígio do Tribunal de Contas na Constituição ao prestígio que ela, Constituição, igualmente conferiu ao Ministério Público. Foram as duas instituições públicas mais prezadas pela Constituição, com toda certeza. Basta lembrar que o Ministério Público e os Tribunais de Contas estão fora do esquema da tripartição dos poderes estatais. Eles não fazem parte de nenhum dos poderes, nem o Ministério Público, nem os Tribunais de Contas. Os Tribunais de Contas e o Ministério Público mantêm, com a pessoa jurídica dos Estados-membros, do Distrito Federal e da União, um vínculo, conforme o caso, um vínculo direto, sem mediação, sem intermediação. O vínculo de pertinência do Tribunal de Contas da União à União Federal não comporta intermediação, é um vínculo direto, não passa sequer pelo esquema da tripartição dos poderes. Sabido que o TCU não faz parte de nenhum dos poderes do Estado, nem mesmo do Congresso Nacional. Diga-se o mesmo de cada Tribunal de Contas no âmbito dos Estados. Os Tribunais de Contas dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e os conselhos de conta. O vínculo jurídico que se estabelece entre criatura e criador é direto, não passa nem pelo Poder Legislativo, nem pelo Poder Executivo, nem pelo Poder Judiciário. E assim como o Ministério Público foi considerado pela Constituição, a partir do artigo 127, como uma instituição permanente, necessária, elementar, que não pode deixar de existir, eu também entendo que, não por modo explícito, mas por modo implícito, lógico, sistemático, os tribunais de contas se qualificam na normatividade constitucional como órgãos elementares de existência necessária, portanto, e verdadeiros elementos conceituais do Estado republicano brasileiro. Essa percepção das coisas, volto a dizer, não se faz senão com uma certa maturação, com o evolver, com o passar do tempo. Por isso que este tipo de encontro é uma oportunidade muito boa para todos juntos revisitarmos a Constituição.